Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, gente, muito bom dia para todos vocês nesse lindo domingo. Luz e paz aí o seu coração, a sua vida, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se por algum motivo não estiver, você já sabe, estou aqui vibrando para que fique bem, tá bom? Me fala uma coisa, hein? O que realmente é inevitável na lei de Deus? O que será que realmente é inevitável nas nossas vidas? Eu acho que esse é um assunto profundo, gente. Mas, gente, o que é inevitável nas nossas vidas? Olha, esse é um tema muito profundo, como eu disse agora há pouco. Por quê? Existem algumas coisas que são inevitáveis. Por exemplo, a morte, né? Nós vamos todos desencarnar um dia. Isso é inevitável? É. Né? Não se conhece absolutamente ninguém que não tenha desencarnado, né? Assim, nasceu uma vez e ficou aqui. Não. Então, a morte é inevitável? É inevitável. Mas a forma como nós vamos viver a nossa vida até a nossa morte é inevitável? Não é inevitável. Todos nós, né, temos a condição de mudarmos todos os dias a maneira como a gente está vivendo a nossa vida, se não totalmente, parcialmente, se não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente pode. No mínimo, a relação com o que nos acontece a gente pode mudar, isso é inevitável. Não é verdade? Você pode ter um problema de saúde. De repente, você não consegue evitar o problema de saúde, mas você pode escolher. Você vai fazer uma oração, você vai abordar o problema com otimismo, você vai se deixar levar pelo pessimismo, entende? Você vai se deixar levar pela ideia de ser vítima, você vai se deixar conduzir pela esperança. Isso muda totalmente o jogo. Então, não é inevitável a maneira como você lida com a dor. Vamos lá, houve um divórcio, houve uma perda, o desencarne de alguém, a perda de um emprego, trabalho, você precisa mudar de cidade, as diversas, né, circunstâncias que batem na nossa porta todos os dias. Algumas delas podem ser inevitáveis, sim, se forem kármicas, porque nós as atraímos, sem dúvida alguma, mas muitas não são. São simplesmente consequências de situações que nós mesmos estamos gerando, com certeza, todo dia aqui na Terra. É o que eu chamo de cocriação. Né? Lá no curso da vida quântica a gente fala muito sobre isso. O que é uma cocriação? Você cria o tempo todo. A cocriação é que você passa a criar conscientemente. Porque nós criamos o tempo todo a nossa vida, o nosso destino, direta e indiretamente pela lei divina. A gente aprende isso, Jesus falou, vós sois deuses. Nós aprendemos com o mundo espiritual que a gente manipula o fluido cósmico universal através do nosso pensamento, das nossas intenções. A gente sabe, né, que pela lei de causa e efeito nossas escolhas, pensamentos, falas, sentimentos, atitudes geram energia e energia interage no mundo maior que devolve a sua resposta para a gente. Então, assim, o tempo todo você cria, você não precisa acreditar, você está criando, mesmo duvidando disso, você cria através da sua dúvida, ponto. Sabe aquela história? A lei divina não precisa que você concorde com ela para ela funcionar, né? Ela não precisa que a gente acredite na eletricidade, lembra do que eu te falo? Você enfiar o dedo na tomada, você toma choque, acreditando em eletricidade ou não, toma choque. Então a lei divina é assim, a gente cria, mas co-criar é diferente, né, gente? Co-criar é você ter consciência do processo, é você sair da posição de coadjuvante e falar, opa, peraí, o que eu criei aqui foi por causa dessa crença negativa que eu não tinha noção, foi por causa desse comportamento reativo que eu alimentei a vida toda. Então você fala, vou mudar, vou ajustar, pronto. Você começou a colocar uma energia nova no sistema, você usou o livre-arbítrio que Deus te deu. E aí você descobre que não era tão inevitável assim alguns acontecimentos do passado, que você pode mudar coisas. Percebe? Então, meus amigos, a reforma íntima com consciência, com lucidez, com as bênçãos de do mundo maior e da nossa fé, uma consciência renovada, nos traz uma capacidade de reescrever o nosso destino com letras muito mais amorosas, né, com mais repletas de esperança, de alegria. E mesmo que você não possa mudar por hora, nessa existência, algumas situações que já estão escritas por algum motivo, a gente pode reescrever a forma de lidar com elas e chegar no mundo espiritual muito melhor do que nós estamos agora. E, consequentemente, dar continuidade à nossa evolução, seja lá no mundo espiritual nas próximas existências, com uma capacidade de cocriação consciente maior do que o que a gente tem hoje. Você pode ter certeza que aqueles que nós admiramos, que hoje têm um pouco mais de liberdade para cocriar conscientemente as suas vidas, são seres que também estão passando por esse processo de libertação, né, dessa ignorância de que são vítimas há muitas existências e que se hoje estão fazendo algo é porque se libertaram lá atrás. Então a gente pode se libertar também. Não é à toa que Jesus nos convida a seguir o caminho dele. Não é verdade? Então vai lá, aproveita seu domingo, né? Lembre-se de não se colocar na posição de vítima. Muitas coisas são inevitáveis, mas muitas não são. Não confunda. Beijo grande, Deus te proteja. Ótimo domingo e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.